Tudo bem? Bom dia para você que está aqui com a gente e vai participar desse nosso evento a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos, vocês são nossos convidados. Vamos iniciar o nosso evento Mulheres no Mercado de Trabalho, Desafios na Academia, na Ciência, Tecnologia e Inovação e durante a pandemia. Bem, nesta semana muito especial de comemoração, de celebração do Dia Internacional da Mulher, o Instituto de Estudos Avançados promove essa discussão para apresentar dados atualizados e discutir a presença feminina no mercado de trabalho. Não é a primeira vez que falamos sobre isso, é muito conhecido, sabido que durante a pandemia aumentou a taxa de desemprego entre as mulheres, de acordo com dados, inclusive, da PNAD-Covid, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgado em 2020 pelo IBGE. Em setembro do ano passado, 16,9% das mulheres contra 11,8% entre os homens buscavam trabalho, enquanto em maio, também do ano passado, o percentual era de 12,2% mulheres, 9,6% entre os homens. Então, as questões, as perguntas, que fatores influenciaram neste cenário? O que fazer para reduzir as desigualdades acirradas no último ano? E que podem, inclusive, ser agravadas, né, nesse segundo ano de pandemia. Quais os setores mais afetados? E também, entre as mulheres, quais foram as mais atingidas? Bom, para responder essas questões, o seminário reunirá pesquisadoras que vêm estudando a presença da mulher em diferentes áreas, como no mundo jurídico e também na ciência e tecnologia. E ainda terá a participação de uma especialista em periferias que mostrará como a pandemia vem afetando especificamente a população de baixa renda. Bem, eu lembro a todos, antes de dar início à abertura, que vocês podem participar, nossos ouvintes, pelo iaresponde@usp.br, tá? Ao fim da apresentação, da abertura e também da apresentação das palestrantes, então nós vamos abrir para as perguntas, ok? Rapidamente, nós vamos ouvir a professora Roseli de Deus Lopes, na abertura, professora da Poli, vice-diretora do IEA, a Elizabeth Balbachevski, que também é do IEA e do Núcleo de Pesquisa sobre Políticas Públicas da USP, e na sequência a exposição de Gislene Aparecida dos Santos, do Grupo de Pesquisa das Periferias, né, o N-Periferias, do IEA, também do Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas Públicas da IACH. Na sequência, Helena Nader, da Unifesp, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, e também Nina Ranieri, coordenadora da Cátedra Unesco de Direito à Educação da Faculdade de Direito da USP e pesquisadora do Núcleo de Políticas Públicas da USP. Eu fiz um resumão, tá? Porque a gente poderia falar muito mais de todas estas especialistas que participam hoje do nosso debate. E o professor Ari Plonsky também está quietinho aqui, viu, pessoal? Mas está neste jardim entre as flores. Professor Ari, rapidamente, um bom dia, como vai? Bom dia, é uma alegria estar com vocês. É muito importante para a universidade, para o Instituto, essa semana, esse período, e, em particular, a oportunidade de discutir esse assunto crítico. Bom evento. Muito obrigada por sua presença aqui nas discussões. E eu passo rapidamente para a professora Roseli de Deus Lopes, que fará oficialmente a abertura desta discussão. Professora, e muito obrigada, mais uma vez, pelo convite e por poder participar de um excelente evento. Muito obrigada, Roxane, é sempre um prazer ter você mediando, né, as nossas atividades. Eu venho aqui para trazer a saudação às nossas convidadas, a minha colega Elizabeth e as nossas convidadas, professora Gislene, professora Helena e professora Nina. Este tema uma saudação especial ao público que está nos assistindo ao vivo e aqueles que vão assistir posteriormente este vídeo também. Esse tema é extremamente importante e acho que em momento de pandemia ele toma uma dimensão ainda mais importante, porque as desigualdades e os problemas que nós já tínhamos antes nas questões de gênero foram amplificados durante a pandemia, mas, por outro lado, essa amplificação e essa visibilidade que esse tema toma agora, ele
pode ser a nossa oportunidade de aprofundarmos as discussões para que a gente, passada a pandemia, que a gente espera que seja logo, a gente possa construir um futuro melhor. Então, eu acho que alguns aspectos importantíssimos que vão ser tratados aqui rapidamente pelas nossas convidadas, porque são temas que merecem um aprofundamento, um tempo maior, mas barreiras de entrada para o mercado de trabalho na academia, na ciência, na tecnologia e inovação, que existem muitas, então essas barreiras têm que ser superadas. Dentro do mercado de trabalho, tanto na academia como em carreiras de ciência, tecnologia e inovação, temos desigualdades salariais ainda muito grandes, ou mesmo o próprio ambiente de trabalho, que às vezes dificulta a permanência, seja nos estudos, seja depois no ambiente profissional, e nós temos aqui pessoas extremamente qualificadas para estarem discutindo quais são os aspectos mais importantes. E para começar, eu vou passar direto, Roxane, aqui para a nossa presidente da Comissão de Pesquisa do Instituto de Estudos Avançados, a professora Elizabeth, para fazer só um complemento antes de passar para a Elizabeth, para o público, que a professora Gislene e a professora Nina são pesquisadoras de grupos de pesquisa aqui conosco também no IA, e a professora Helena Nader foi nossa catedrática aqui, né, numa das cátedras do IA, e a nossa parceira sempre, né, nas diversas atividades. Então, assim, a cadeira da professora Helena, né, física e virtualmente, está sempre aqui à disposição. Então, Elizabeth, por favor, para suas palavras. Bom dia a todas, bom dia a todos. É muito bom estar aqui nesse seminário. Esse seminário é um seminário que traz uma questão importante, que vem sendo colocada de longa data por toda a literatura que trabalha com o mercado de trabalho e que mais especificamente trabalha com as evoluções recentes da profissão acadêmica. Quando eu participei de uma pesquisa internacional sobre a profissão acadêmica, uma pesquisa que foi The Changing Academic Profession, quando você olha essa realidade mais de perto, você começa a ver que as grandes barreiras, elas não estariam tanto na entrada na profissão acadêmica, mas elas estão ao longo da carreira acadêmica. Se tem mais ou menos um equilíbrio entre homens e mulheres na entrada, à medida que você sobe na carreira acadêmica, a representação das mulheres vai caindo, tá certo? Entre professores titulares, ela é muito desigual, essa representação é muito desigual. Se você pegar as lideranças dos grupos de pesquisa listados no CNPq, você também vai verificar essa diferença. E, surpreendentemente, mesmo em áreas que teoricamente, que tradicionalmente as pessoas pensam que são áreas de, digamos assim, onde a presença feminina é maior, como, por exemplo, as ciências humanas, educação, etc., este fenômeno se repete. Tinha uma colega nossa da Unicamp que chamava essas áreas como áreas harém, né? Você tem muitas mulheres, mas, na verdade, o topo da profissão, a direção da atividade de produção de conhecimento, de pesquisa, continua sendo monopolizada por homens. E, evidentemente, essa realidade se acentuou nesse período de pandemia, a ponto da Nature, a semana passada, ter publicado um relatório em que eles diretamente solicitam às agências de fomento à pesquisa que elas levem em consideração o impacto que a pandemia teve sobre a produtividade, o desempenho das mulheres, porque nós sabemos que as mulheres nesse período foram sobrecarregadas de uma forma não desigual com as responsabilidades de cuidar da casa, de responder pela família e assim por diante. Eu basicamente queria falar isso, é muito bom, eu fico muito feliz de participar desse seminário, e eu acredito, como a professora Roseli levantou, que podem ter efeitos positivos de toda essa experiência, porque nunca, como agora, se discutiu tanto a questão da mulher no mercado de trabalho, os problemas como eles se agravam em relação
as famílias menos privilegiadas do Brasil e assim por diante. Então, por favor, eu passo a palavra para a Roxane. Sejam todas bem-vindas para as apresentações, que agora sim serão grandes apresentações. Muito obrigada. Professora Elizabeth, então, rapidamente, vamos acompanhar a apresentação da Gislene Aparecida dos Santos. Tudo bem, Gislene? Bom dia. Então, mais uma vez eu quero agradecer muito ao convite para participar. Eu estava saudando o professor Guilherme, professora Roseli, que são os diretores do EA, e também as colegas que estão aqui, professora Elizabeth, Helena, Nina, que estão aqui para discutir conosco, e obviamente você, Roxane, que está aqui cuidando da condução desse evento tão importante. Então, obrigada pelo convite. Eu queria compartilhar a minha tela com vocês, vou tentar abrir aqui, para apresentar um pouco mais organizadamente a discussão que eu penso fazer, tá bom? Espero que esteja aparecendo de modo organizado para vocês. Na tela cheia, acho que sim, né? Ok. Então, eu trouxe uma discussão hoje que associa um pouco aquilo que eu tenho feito na coordenação do Uniperiferias, mas também todo o trabalho que eu já fazia e venho fazendo antes de entrar aqui na equipe do EA, que é discutir um conceito alargado de periferia, né? Nosso grupo, ele trabalha com um conceito alargado de periferias, que não significa exclusivamente olhar para o território, para os territórios periféricos, mas também contemplar o que acontece com sujeitos que são identificados como sujeitos oriundos da periferia, mesmo que não estejam mais vivendo nos territórios periféricos. Então, nós tratamos também dos grupos vulneráveis, dos grupos socialmente vulneráveis, economicamente vulneráveis, e eu tenho discutido um pouco as questões associadas às mulheres negras. Como hoje nós vamos falar sobre questões de mercado de trabalho, eu quis trazer para cá uma reflexão acerca da carreira das mulheres negras professoras nas universidades. Eu quero começar apontando para os próprios indicadores que a nossa universidade, a USP, traz. Esses dados são de 2020, mas nós temos dados já atualizados de 2021, referente ao quesito raça, cor na composição dos docentes da universidade. Então, quando nós olhamos para essa composição, nós observamos que os docentes, né, homens e mulheres, né, pretos e pardos, são ainda inexpressivos dentro da Universidade de São Paulo. Eu trago esse exemplo da USP, mas nós podemos pensar em todas as universidades, se nós formos considerar os dados sobre exclusão da população preta e parda, né, em termos de mobilidade social. E nós sabemos, quer dizer, quando olhamos os dados também da Universidade de São Paulo, nós verificamos que há quase uma aproximação entre docentes, mulheres e homens, mais ainda os homens são mais contratados, né, mais docentes do sexo masculino do que sobre o sexo feminino. Quando nós pensamos nas docentes especificamente negras ou pretas e pardas, aqui falando sobre o Brasil, não falando especificamente da Universidade de São Paulo, nós observamos, esses dados são do INEP, do Censo da Educação Superior de 2016, foram os dados que eu consegui, que os docentes pretos e as docentes pretas, eles ocupam uma posição bastante menor se formos observar os homens que se autodeclaram brancos e as mulheres que se autodeclaram brancas, né? A grande maioria aqui de pessoas são aquelas que não se identificam a partir desses quesitos do IBGE, de raça e cor, mas dentre aqueles grupos que se identificam é possível observar a pequena porcentagem de mulheres pretas e pardas como doutoras e docentes na pós-graduação. Então, como a professora Elizabeth começou a sua fala, muito interessante, que eu acho que foi assim, uma grande fala feita antes da minha, porque acho que já trouxe luz para tudo aquilo que eu pretendo falar bem rapidamente, é que óbvio que esses dados indicam que a mobilidade
das mulheres na carreira docente nas universidades é dificultada em relação aos homens, e a mobilidade das mulheres pretas e pardas em relação a todos os grupos de homens e mulheres, né? Se olharmos, então, para o topo da carreira, que seriam, aqui pensando em pesquisa, em orientação, os docentes que estão em pós-graduação em universidades qualificadas, né? Aqui eu trago uma informação que está, eu posso depois repassar o link, no site do GLE10, que é uma organização social que discute desde os anos 80, que faz pesquisa e trabalha em torno das desigualdades de raça e gênero no Brasil, mas também essas informações são reproduzidas em outros espaços e são pesquisas feitas por instituições de pesquisa. O GLE10 não é exatamente uma instituição de pesquisa, mas aponta exatamente para isso que o INEP também mostra em seus dados, né, que são menos de 3% de docentes negras atuando na pós-graduação. Se nós somarmos as professoras auto-identificadas como pretas e pardas, em relação aos docentes que também se auto-identificaram como brancos e brancas. Então, isso revela um grande gap na progressão nas carreiras dessa faixa social, desse grupo social, né, no Brasil. Aqui nós temos uma das pessoas que conseguiram, né, furar um pouco esse gap, que é a professora Solange Rocha, que coordenava no momento da pesquisa o programa de pós-graduação na Universidade Federal da Paraíba. Eu gosto de fazer essa discussão, não só trazendo os dados, que os dados, obviamente, eles ilustram exatamente esse gap, eles nos falam sobre as dificuldades de mobilidade nas carreiras das mulheres e das mulheres das periferias, identificadas como mulheres das periferias, mas eu gosto de associar um pouco com algumas discussões da filosofia e da ciência política que nos ajudam a nomear um pouco melhor esse cenário, né? Então, nós vivemos, obviamente, num país que tem um compromisso com a democracia, muito embora nem sempre socorra, mas que tem um compromisso com a democracia, que tem um compromisso com políticas públicas de igualdade, né? Então, nós temos acho que a professora Nina pode falar muito melhor sobre isso do que eu, mas nós vivemos num Estado democrático de direitos, né? Na discussão teórica da filosofia e da ciência política, nós adentramos esse campo falando um pouco sobre igualdade de oportunidades. Então, as políticas públicas na área da educação, elas trazem, elas criam, elas discutem a construção de políticas que vão permitir a igualdade de oportunidades, deveriam permitir a igualdade de oportunidades para todos os grupos sociais, independente de raça, cor, sexo, origem, né? Então, é isso que um Estado democrático de direito, um Estado liberal, assim, realmente liberal, deveria oferecer. Contudo, quando nós observamos os resultados, que foi um pouco a fala da professora Elizabeth, nós percebemos esses gaps, né? Nós percebemos que aquilo que foi colocado como uma política pública, que foi desenhado como uma política que garantiria oportunidades para todos, de fato não se efetiva. Então, algumas autoras começam, já faz alguns anos, discutir a igualdade de oportunidades versus a igualdade de resultados. Então, nós temos como um resultado, de fato, né, concreto, a partir das políticas que foram implementadas. Acho que eu pulei aqui um. Essa professora, ela já falecida, a professora Iris Young, é uma cientista política, foi uma cientista política estadunidense, mas os seus trabalhos, eles são sempre referenciados. Eu gosto muito dos textos que ela escreve, exatamente porque ela chama atenção para essas questões referentes ao que é considerado oportunidade e o que aparece como resultado concreto dessas oportunidades que foram abertas. Eu já volto a Young. Eu vou, antes disso, falar um pouco sobre um outro marco teórico que eu gosto de trazer, que é construído dentro do seio das teorias liberais e igualitárias. Essa é uma discussão que é feita por um professor da casa da USP, o professor Álvaro De Vita, que é do Departamento de Ciência Política. Então, eu copio um pouco os seus trabalhos, eu faço referência às discussões
que ele faz nesse sentido, porque ele nos traz, baseado no autor chamado John Rawls, o que significa, de fato, um Estado liberal, igualitário, democrático, que funciona. Né? Então, acho que nós temos que olhar para isso para falar, olha, será que o nosso Estado funciona? Está funcionando direitinho? Nós podemos chamar o Estado que nós temos, com as nossas políticas, como efetivamente liberais? E aí, no trabalho do John Rawls, que o Álvaro De Vita ele discute, ele faz essa avaliação que eu acho muito interessante de pensar sobre quais são as desigualdades que são consideradas moralmente arbitrárias, ou seja, são aquelas desigualdades que nós, no Estado realmente liberal, um Estado realmente igualitário, nós não podemos admitir. E ele aponta 3, né, que são as discriminações associadas a fatores adscritivos, por exemplo, como cor e sexo, ou cor e gênero. O outro é a classe ou fortuna social, que são os fatores ambientais, né, os privilégios de nascimento, sobrenome. E o talento ou a fortuna genética. Então, uma pessoa que nasce com algum talento que naquele momento histórico é muito valorizado, fazendo com que ela tenha destaque em termos de oportunidades em referência a outras pessoas. Né? E como todos os liberais, eles oferecem remédios para lidar com esses fatores que não poderiam ser admitidos nas sociedades liberais. Então, no caso da discriminação, obviamente, uma sociedade que se quer liberal, que se quer democrática e igualitária, ela não poderia ter nenhuma forma de barreira associando as oportunidades a sexo, raça, cor ou qualquer coisa que possa se vincular a esses fatores. Então, essas barreiras elas não deveriam existir. No caso da fortuna social, né, que é você ser um grande herdeiro, né, uma grande herdeira, ou ter um sobrenome associado a um valor, o próprio nome, então a proposta que eles trazem é neutralizar essa fortuna social, né, essa fortuna, de modo a que se crie uma valorização daquilo que é comum a todos. Né? Eu coloquei aqui como exemplo escolas públicas, hospitais públicos de qualidade, obviamente. Então, você neutralizar aquilo que você pode ter acesso por ter mais fortuna, de fato, tendo uma construção social mais justa e igualitária mesmo. Então, escolas públicas para todas as pessoas com qualidade, hospitais públicos e segue por aí. E no caso da fortuna genética, é realmente impedir que os quinhões distributivos, que eles chamam de quinhões distributivos, ou seja, os bens materiais, sejam associados às pessoas que tenham privilégios em razão da sua genética. Né? Obviamente eu não vou fazer uma discussão aprofundada dessa questão, mas estou só apontando porque aqui nós temos um espelho, mais ou menos, do que seria uma sociedade que funciona de fato dentro dos modelos da igualdade, dos parâmetros da igualdade de oportunidade. Aí nós olhamos para a nossa e nós falamos, será que ela realmente é uma sociedade que funciona a partir desses parâmetros, ou nós vivemos numa sociedade na qual há discriminação, há valorização das fortunas sociais e das fortunas genéticas, que eu penso que sim, que haja. Né? Então, voltando aqui para Young, ela vai também discutir isso, fazendo uma crítica a esse modelo liberal igualitário, dizendo que ele não consegue enxergar exatamente aquilo que é barreira para que as pessoas todos os grupos sociais tenham acesso às oportunidades. Né? E ela chama atenção para algumas coisas que eu gosto de discutir. Eu clico toda vez muda aqui. Né? Ela fala principalmente em relação à questão de cor e sexo, que é fundamental observar se não há preconceitos ou expectativas negativas referentes a mulheres negras, que impedem essa mobilidade social. Então, como a sociedade constrói as expectativas em referência a esses grupos? Isso é muito importante, né? Quando nós falamos, por exemplo, agora em tempos de pandemia, porque os homens conseguiram se organizar mais e conseguiram produzir mais, e porque a sociedade aceita isso mais ou menos como natural. Quer dizer, quais são as expectativas sociais em referência a nós, mulheres acadêmicas e cientistas? Né? Se as expectativas são que o nosso lugar de origem, né, o lugar natural, é dentro de casa cuidando das crianças, obviamente ninguém se escandalizará
com o fato de que os homens produziram mais, porque, obviamente, eles não estavam fazendo esses trabalhos, né? Então, quais as expectativas também que há em relação às mulheres negras e às pessoas das periferias? Se a expectativa é que essas pessoas exerçam trabalhos que são menos associados à inteligência, à racionalidade, obviamente ninguém se espantará com o fato de que há menos docentes no Brasil, negras e negros, nas posições mais altas na academia. Então, ela discute isso, ela traz vários conceitos, inclusive de como pensar a meritocracia, que nos ajudam a compreender o caminho que as sociedades ditas liberais, mas de fato não tão igualitárias, percorrem. Né? Aqui essa imagem, a professora Elizabeth já falou, acho que as colegas também vão falar mais sobre isso, né? Essa ideia naturalizada de que o lugar das mulheres é mais em casa, cuidando das crianças e do lar. Então, em tempos de pandemia, em que todo mundo, em tese, deveria estar em casa, as mulheres assumiram ainda mais essa responsabilidade e, além de estressadas, estão produzindo menos, né? E além do estresse, que é algo que tem sido dito frequentemente em razão do acúmulo de trabalho e da quantidade de trabalho, né? Então, a Yang também nos chama a atenção para o fato que nós temos que observar essas estruturas internas de discriminação na sociedade, né? Como os grupos sociais estão hierarquizados, né? Então, quem está no topo, os homens com mais mobilidade, quem estaria na base, aqui no nosso exemplo, as mulheres negras, indígenas também. Eu já vou caminhando para o fim, eu só trouxe algumas ideias para discutir, eu não quis fazer uma apresentação muito formal, né? Pensando especificamente na pandemia, nós sabemos que os dados indicam que a maioria das pessoas afetadas pela pandemia são as pessoas mais pobres, as pessoas das periferias, onde estão as pessoas negras em maioria, então são as pessoas que têm morrido mais, que têm tido menos assistência em relação à pandemia. E as mulheres negras, muito embora não apareçam nos dados como aquelas que morrem mais, elas aparecem como aquelas que são mais afetadas exatamente porque não estão nas posições que conseguiram ter um pouco mais de proteção. Eu nem vou dizer privilégio, porque sabemos que para as mulheres o privilégio não está associado nesse momento, mas um pouco mais de proteção, que é a possibilidade de trabalhar em casa, apesar do estresse, né, sem se expor à contaminação. E eu achei bem interessante, quando olhando para os dados da saúde, que eles apontam exatamente para isso. Quer dizer, são mulheres que estão empregadas, aqui no caso, são mulheres negras e mulheres muitas vezes das periferias, mas que na área da saúde são aquelas que estão mais afetadas porque estão na linha de frente dos profissionais de saúde. Então, são as enfermeiras e as assistentes de enfermagem que acabam tendo mais contato com os doentes de Covid e, dessa forma, acabam também se expondo mais à contaminação. Né? E isso acho que é um dado muito interessante, sem falar na questão toda das mulheres que não tinham emprego formal, né? Eu já falei um pouco sobre isso em outro momento, mas aqui pensando na construção de uma carreira mais formal, né, aquela que tem documentos, que tem uma certa proteção legal, mesmo nesse caso, na pandemia, as mulheres negras estão numa posição de maior fragilidade. Né? Falando então em termos da ciência, minha última fala, eu tenho insistido muito na valorização da diversidade, na produção da ciência e do conhecimento. Acho que todas que estão aqui devem pensar da mesma forma, né, que é fundamental assumir uma política radical de valorização da diversidade na construção da ciência e do conhecimento, né, no ensino, pesquisa, extensão. Isso significa trazer pessoas de diferentes grupos sociais em paridade, então mais mulheres, mais homens, já temos bastante, mas mulheres e homens em igualdade de condições, em igualdade de mobilidade dentro das carreiras, de ascensão dentro das carreiras, mais pessoas negras, mais pessoas indígenas. Agora, mais recentemente, eu tenho observado a questão das pessoas com necessidades, né, as pessoas com deficiência, e também observado que são um grupo muito, muito, muito reduzido dentro da academia, né, exatamente porque tem outras
outras necessidades que muitas vezes a academia não consegue contemplar, né? Então, eu tenho alguma série de sugestões, eu não vou detalhar agora, acho que eu já falei bastante, em referência a como valorizar a diversidade na produção da ciência e do conhecimento. A professora Elizabeth já trouxe acho que não sei se foi a professora, se foi a Roxane, apontando para essas decisões que foram tomadas agora em razão da pandemia. Acho que isso é fundamental. Há outras medidas que nós podemos tentar implementar como políticas públicas para que nós possamos, de fato, seguir caminho pós-pandemia com igualdade entre homens e mulheres, brancos e negros no universo de produção do conhecimento e produção científica. É isso, eu agradeço a oportunidade para trazer essas ideias aqui para vocês. Estou aberta para discussão, para perguntas, trocar ideias, e muito feliz de estar aqui com pessoas que sabem tanto sobre esse tema, e eu tenho certeza que eu vou aprender muito ouvindo vocês também. Obrigada. Muito obrigada, professora Gislene, e passamos agora a acompanhar a explanação da professora Helena Nader. É com você. Muito obrigada, Roxane. Eu quero começar agradecendo ao IEA, que é também a minha casa, né? Que eu aprendi que uma vez catedrático é um título eterno. Então, vai para o túmulo comigo. E agradecer ao Ari e a Roseli, que são dois grandes amigos, e lembrar que a Roseli é a primeira vice-presidente mulher do Instituto de Estudos Avançados, daquela que é a 7ª universidade na América Latina, no mundo, aliás, pelo Leiden. Então, nós temos muito para fazer ainda na nossa Universidade de São Paulo, que é o exemplo, né? Quero dizer que é uma honra estar aqui com a professora Elizabeth, com a professora Gislene, com a professora Nina e com todos aqueles que estão nos assistindo, a Tatiana. E tenho que começar, infelizmente, lamentando as mortes por Covid de homens e mulheres. Ontem, 272.889, e vidas que poderiam ter sido salvas. Isso a gente um dia vai ter que sentar e realmente refletir e ver o Brasil que não queremos. Se tem alguma coisa que podemos aprender é aquilo que não podemos deixar continuar acontecendo e o que nós não queremos que se repita. Eu estava ouvindo, eu não sou especialista no tema, sou uma curiosa no tema, só isso. Eu estudo biologia molecular, açúcares complexos, glicobiologia, mas eu estou sempre interessada como é que está o papel da mulher em todas as áreas, não só na ciência, mas em todas as áreas. E luto muito pelo direito da mulher. Isso como uma pessoa, uma cidadã. Eu não me conformo que as mulheres ainda são presas quando cometem a interrupção de gravidez. Então, e hoje o Congresso Nacional está revendo legislações que estavam consolidadas quando referente à gravidez por estupro e à gravidez por alguns erros, como eu esqueci o nome, rubéola, né, que sabidamente leva a erros. Então, nós temos o país, em vez de andar para frente, na minha visão, ele tem andado a passos largos para trás. E em relação à mulher, eu vou trazer um exemplo que me marcou muito como mulher, embora não seja uma brasileira, mas uma americana, carinhosamente chamada de RBG, Ruth Bader Ginsburg, que foi um exemplo de defesa do direito da mulher. Ela foi a segunda mulher
a fazer parte da Alta Corte dos Estados Unidos. Depois, agora, antes de sair o Trump, ano passado, nomeou uma outra mulher, exatamente o oposto da RDG. E a RDG, ela lutou muito para conseguir as posições. Foi professora em Rutgers, foi professora na Columbia, mas ela teve, e é isso uma coisa que não está acontecendo com as mulheres nas profissões, quaisquer profissões, não só da ciência. O marido dela, o esposo dela, ou o companheiro dela, entendia a grandiosidade do que ela fazia e compartilhava os afazeres. Então, ela pôde desempenhar e teve filhos, mas ele teve um papel muito relevante. E hoje o que a gente está vendo é que as mulheres na ciência ou em outras profissões, como foi muito bem já colocado, elas tiveram o chamado home office, elas têm que manter em muito maior quantidade os afazeres domésticos. Tanto que tem um trabalho publicado já, antes desse que saiu ontem, ou essa semana da Nature, tem um outro trabalho que é do grupo da Sugimoto, Lefebvre, que sempre estudam o papel da mulher na ciência, em que ficou evidente a diminuição da produção científica feminina. Dados gritantes e já alertando. E não só durante a pandemia, mas tem um outro dado dos trabalhos, e eu posso depois passar os links, a Clarivate Analytics, junto com a CAPES, fez um trabalho sobre produção científica feminina. Um que foi publicado em 2019, olhando 2 períodos da produção, um período de 10 anos, e um outro ano passado, em 2019. E, sumarizando os dois, como já foi apontado pela Elizabeth, pela Gislene, as mulheres chegam a 50%, em alguns casos até em algumas áreas mais. Até nas áreas ditas, áreas masculinas, entre aspas, que seria a de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, a entrada de mulheres aumentou, ela ainda é menor do que a dos homens, mas quando eu entrei na Escola Paulista de Medicina, mulheres eram a minoria. E hoje as mulheres leva tempo, educação leva tempo. Eu não vejo a hora de ver o resultado das políticas de ações afirmativas. Porque nas universidades federais, nós temos 50%, não para mulheres, mas 50% para a escola pública, negros, pardos e indígenas. E isso mudou o ambiente das universidades federais. São 69 universidades espalhadas em quase 300 campi pelo Brasil todo. Todos os estados têm universidades federais. E isso mudou a dinâmica. Só que educação é um processo muito lento. Eu não tenho os dados, eu gostaria de saber quantos dos que estão entrando são negros, pardos, mulheres, para a gente poder fazer um estudo prospectivo. No entanto, o que está acontecendo é que esses jovens, essas jovens, precisam de auxílio permanência, que foi diminuído, porque muitos ainda eram arrimo de família. Então, nós estamos com um processo de ações afirmativas muito bom, mas se não tivermos
os recursos para manter esses estudantes dentro da universidade, vai haver evasão. Então, nós temos que ter um olhar múltiplo quando fazemos programas. Ontem, né, acho que até já foi comentado, nós comemoramos 50 anos da morte daquele que, na minha opinião, foi o maior educador brasileiro e que continua seus ensinamentos vívidos até hoje, Anísio Teixeira. Então, o maior defensor da escola pública, que querem acabar. Então, se a gente olhar, tem sempre uma ameaça. Você pode não acabar com a escola pública por decreto, mas você acaba pela míngua. Você não dá o recurso para ela se manter. Então, nós estamos atravessando uma fase muito grave da educação e da ciência brasileira. Sem educação, não vai ter ciência. Sem ciência, não vai ter tecnologia. Sem tecnologia, não vai haver inovação. E o Brasil não vai conseguir ser nem exportador de commodities. Porque a agricultura, que é uma commodity de alto valor, o que acontece? É altamente dependente de ciência. Mineração não é o garimpeiro que vai e joga mercúrio no rio que está dando o metal que é a mineradora, que é sucesso no Brasil. São as grandes empresas e elas são altamente tecnológicas e dependentes de ciência. Então, isso também nós temos que ter em mente. O que vai ser do Brasil? Querem acabar com a educação. Ontem, votaram, pessoal, a emenda constitucional. Vai tirar todos os recursos dos fundos. Eu sei que eu estou fugindo um pouco do tema, mas vai afetar homens, mulheres, brancos, negros, pardos e indígenas. Nós não vamos ter fundos. Inclusive o FNDCT, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, está incluído. Então, nós estamos assistindo um desmonte, e eu não posso me calar. Eu estou velho o suficiente, vivi muito esse país. Eu era estudante na época da ditadura militar, não peguei em armas, mas lutei contra a ditadura, mas eu tenho que reconhecer, os militares daquela época tinham uma visão nacionalista, uma visão de futuro para o país. Eles investiram na educação. Quem criou tempo integral na universidade foram os militares, nas federais. Quem criou a FINEP foram os militares. Quem criou o CNPq foi militar. Então, existia aquele sonho do Brasil grande por ciência, por educação. E o Brasil que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos é um Brasil que vai ficar sem rumo. Então, eu peço desculpas por ter desviado, mas eu tinha que colocar isso. Voltando agora às mulheres e aos estudos do Clarivate, então, o Brasil está muito bem, 50% da produção científica é feita por mulher, ótimo. Aí, se você estuda, vai mais a fundo nos dados, o que você vê? Que o impacto da ciência feminina é menor do que dos homens. Que os homens citam menos as mulheres. E que as mulheres citam menos as mulheres. Para mim é um paradoxo. Mas é o dado que está lá, não fui eu que fiz, é um levantamento que pode ser verificado por todo mundo. Que mais que é chocante? Esse no último trabalho, que eles põem uma lente mais funda para olhar alguns aspectos em alguns países selecionados, e o Brasil é um deles. O que eles viram? Que a produção científica do homem, ela vai num crescendo e se mantém. A da mulher, ela vai em vales. Ela produz e cai, tanto que
Na Europa, eu só avalio muitos projetos da comunidade europeia, e a comunidade europeia já pôs isso. Quantos filhos, quanto tempo ela ficou afastada, para que se tenha um olhar ao avaliar o grande. Porque se de repente olha, a mulher estava produzindo, e ela diminui. Pode ter sido até, e eles até isso estão considerando, para não ser injusto só de olhar o gênero, eles estão olhando, inclusive, doenças que precisam de afastamento. Então, existe até na avaliação das universidades. O novo modelo de avaliação das universidades inglesas, ninguém precisa varrer para debaixo do tapete o professor que deixou de produzir num período. Você explica, infelizmente, esse professor ficou afastado porque estava cuidando, por exemplo, de uma doença autoimune ou de um tumor. Essa professora, porque ela estava em licença gestante. Então, está sendo transparente. É isso que nós vamos precisar fazer. Porque dizer que a ciência brasileira só aumenta em números, mas não tem impacto, eu não aceito. Ela tem impacto, ela ainda está aquém do impacto que eu quero, mas o Japão também, o impacto do Japão é abaixo do mundo, que é 1. E eu não acho que a ciência do Japão não é eficiente. Então, o que nós podemos fazer, né, para melhorar? Ter mais equidade. Então, para encerrar, eu gostaria de trazer de novo alguns pensamentos meus. Eu gostaria que todos se lembrassem da Constituição brasileira. Ela é importante. E as emendas estão sendo aprovadas sem nenhuma constituinte. Nenhum dos deputados e senadores eleitos foi eleito para fazer emendas à Constituição. E a emenda que foi aprovada nessa madrugada, e que agora vai ter os destaques, tira muitas coisas da nossa Constituição. Outra coisa, o Estado brasileiro é laico. Educação é direito constitucional. Vocês lembram que essa PEC, eu achava que a emenda constitucional 95 era do fim do mundo. É que eu não sabia que podia ser mais fundo ainda o buraco. E aí vem a emenda, a PEC 186, do ajuste fiscal. Educação, que eles queriam tirar, é direito constitucional. Nós temos que dizer não ao racismo, à homofobia, ao feminicídio que aumentou durante essa pandemia, ao estupro que aumentou dentro dessa pandemia e à discriminação. Lembrar que sem educação, sem ciência, sem arte, sem cultura, não há futuro. Eu já disse não ao FNDCT, mas pelo jeito não adiantou nada. E encerro com uma frase de uma ativista que eu amo de paixão, Angela Davis. E eu vou continuar pensando, viu, Angela Davis? Apesar da minha tristeza, você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. Muito obrigada, pessoal. Desculpe sair do tema. Muito obrigada, professora Helena Nader. Muito bem, me dando sequência rapidamente, agora vamos acompanhar Nina Ranieri com você. Bom dia a todos. É um prazer estar nesse evento do IEA, na companhia do professor Ari, da Roseli, Beth, Gislene, da Roxane, da caríssima professora Helena Nader.
eu queria dizer que eu fiquei muito tocada pelas suas palavras e que gostaria de me juntar, fazer coro a tudo o que foi dito por você. Realmente nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, um pouco como o seriado de televisão, né? O capítulo seguinte é sempre pior do que o da véspera, a gente não sabe onde acaba e como vai acabar. E essa é uma situação extremamente angustiante, para além de todos os problemas que já existem e que estão sendo agudizados pela pandemia. E realmente nós temos que falar, nós temos que agir como se nós fôssemos realmente capazes e seremos de fazer frente a essa situação, né? Pelo menos como uma forma de sobreviver a todo esse momento e deixar um Brasil melhor para as futuras gerações, para os filhos e netos, né? E eu também não sou uma especialista nem uma pesquisadora na área de gênero ou de equidade de gênero. O que eu tenho a dizer aqui é que eu fui sensibilizada por jovens alunas e por jovens professoras da Faculdade de Direito que levantaram essa bandeira da equidade de gênero dentro da faculdade a partir de experiências vivenciadas dentro das salas de aula e dentro do ambiente acadêmico. Era um tema que não estava nas arcadas, mas que chegou com força, apesar de não ser novo nem inovador, mas o fato e isso é algo extremamente esperançoso e que nos traz uma luz aí no fim do túnel, que as novas gerações vêm agindo de forma muito consistente em prol da equidade de gênero. E eu queria... Essa reflexão sobre a Faculdade de Direito, na verdade, ela espelha um microcosmos que nada mais do que senão um reflexo do macrocosmos em que nós estamos inseridos, né? E a esse propósito, eu não posso deixar de falar, além dos aspectos que a professora Helena Nader já levantou, em relação aos números da pandemia, em relação aos mortos pela pandemia, mas também de um fato mais trivial, mas extremamente significativo que está acontecendo aqui na nossa Assembleia Legislativa. Eu estou me referindo ao caso daquele deputado Fernando Cury e da manifestação da Comissão de Ética. E eu queria chamar a atenção de todos para uma matéria hoje que tem na Folha de São Paulo a respeito disso, onde aqueles que votaram pelo abrandamento da punição do Fernando Cury, a despeito do ato de assédio explícito, que desrespeito e de humilhação que ele cometeu no plenário, que está registrado pelas câmeras da Assembleia, a entrevista dos 5 que votaram pelo abrandamento acaba refletindo claramente a manutenção dos preconceitos e dos estereótipos sociais. O que eles fazem é atacar a moça, dizendo que ela postava vídeos sensuais no blog dela, que ela tinha atitudes na Assembleia de ler poemas de gênero na Assembleia e que isso teria justificado a votação deles. Ou seja, eles estão punindo a moça, isso é dito claramente, que eles não conhecem, mas que eles conhecem o bom pai de família, o esposo exemplar, mas que se deu ao luxo de cometer um ato de assédio explícito, desrespeitoso e humilhante na frente das câmeras. E eu acho que nós, como educadores, dentro do Brasil que não queremos, não podemos admitir a reprodução desses preconceitos e desses estereótipos como se eles fossem normais e que o uso de uma determinada roupa justifica o estupro, determinados comportamentos vão justificar o abrandamento da pena e assim por diante. Então, eu, sensibilizada pelas minhas jovens alunas, pelas jovens professoras da Faculdade de Direito, que vêm chamando atenção para
para o fato de que nós não devemos admitir esse tipo de atitude, é que eu acabei me envolvendo nessa atividade, nessa bandeira de buscar maior equidade de gênero dentro da Faculdade de Direito. E a esse respeito, eu queria começar lembrando do que a Beth falou e da pesquisa da qual ela participou, onde as mulheres têm maior equidade na entrada, mas que vão encontrar diversas dificuldades e diversos funis no prosseguimento da carreira acadêmica. Isso não é verdade na Faculdade de Direito. As barreiras já se iniciam na entrada e elas vão se tornando mais dificultosas ao longo da carreira, né? A situação objetiva da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, dentro da grande área de humanas, ela reflete os dados da própria USP. Na entrada, nós temos, fazendo vestibular e como alunos matriculados, meio a meio. Varia um pouco num determinado ano, um pouco mais de homens e menos mulheres, mas isso se reverte nos anos seguintes e na pós-graduação também. Há um equilíbrio entre alunos e alunas, entre homens e mulheres na graduação e na pós-graduação. Agora, embora as mulheres sejam cerca de 50% entre os alunos da graduação e da graduação, elas são apenas 17% entre os professores. Dos 152 professores da Faculdade de Direito, apenas 27 são mulheres. E dos 40 professores titulares, apenas 4 são mulheres. Entre os associados, 12 são mulheres e entre os doutores, 12 são mulheres aproximadamente. Esses números acabam mudando muito em função das aposentadorias, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que as mulheres vêm se inscrevendo em menor número nos concursos docentes. Tradicionalmente, elas estão em menor número, mas nos últimos anos isso vem diminuindo sensivelmente e essa é uma grande preocupação. E o que eu vou falar hoje aqui é um pouco apresentar esse panorama e quais são as medidas que estão sendo tomadas internamente para tentar reverter essa situação, né? Bom, nós sabemos que, historicamente, as profissões jurídicas de ensino jurídico foram dominadas por um padrão masculino. Isso vem se modificando em relação às profissões jurídicas nos últimos anos, mas nem tanto. Também vem diminuindo o número de mulheres que se inscrevem nos concursos para a magistratura, para a Procuradoria-Geral do Estado e para o Ministério Público, e ainda não há muita clareza a respeito das razões que levam a isso. Mas o fato é que as profissões jurídicas e o ensino jurídico, desde a sua criação, foram marcados pela presença de grupos étnicos e religiosos predominantes que acabavam controlando o acesso à profissão, né? E, de modo geral, o estudo do ensino do direito demonstra que o direito, em geral, ele é utilizado para a manutenção do status quo. É uma área extremamente conservadora, a despeito de ser justamente o direito quem propugna a inclusão, a igualdade, a equidade, né? E mesmo após a inserção das mulheres nas faculdades de direito, também estou falando de modo geral, o direito continuou masculinizado. No Brasil, a inclusão das mulheres no ensino jurídico ela se torna relevante a partir da década de 90, com o crescimento exponencial dos cursos de direito no Brasil. De 91 a 2011, o Brasil presenciou um aumento de 612% de cursos jurídicos. Até a década de 90, nós tínhamos cerca de 165 cursos jurídicos, o que foi aumentado para mais. Hoje são mais de 1.200 cursos jurídicos e o número de cursos de direito no Brasil supera a somatória de todos os cursos de direito existentes no resto do mundo.
Mas, infelizmente, essa expansão não foi acompanhada de uma discussão sobre o ensino, sobre metodologia, o que vem contribuindo para a manutenção do que tem sido chamado de currículo oculto. Esse currículo oculto nos cursos de direito, ele é marcado, entre outros aspectos, por alguns padrões de comportamento, por normas socialmente estabelecidas e por expectativas e pontos de vista que acabam influenciando o processo de ensino e aprendizagem, como já foi falado pela Gislene, como já foi falado pela Beth, né? E a esse respeito, entre as jovens alunas que vêm influenciando e muito essa visão dentro da Faculdade de Direito, eu não posso deixar de mencionar aquelas que integram o chamado GPEA, que é o núcleo, o grupo de estudos de inclusão e equidade na academia, e que é coordenado por uma jovem professora, a professora Sheila Neder Cerezetti, e que fez uma pesquisa nos anos de 2017 e 2018, que culminou numa publicação que se chama Interações de Gênero nas Salas de Aula da Faculdade de Direito da USP, um currículo oculto, e que foi publicado pela Cátedra Unesco de Direito à Educação, e eu já disponibilizei o link para os interessados para a Tatiana do IEA, que depois vai divulgar. E o que se percebe, como eu disse, é que no microcosmo das salas de aula são reproduzidas as condições todas masculinizantes, patriarcais e hierárquicas da nossa sociedade e que vão apresentar, do ponto de vista do ingresso na Faculdade de Direito por vias meritocráticas, os mesmos problemas. Como eu disse, as barreiras já existem desde o início, não há uma entrada equitativa na carreira docente e nós ainda não temos clareza de por que vem diminuindo o número de mulheres que se inscrevem para os concursos públicos da carreira docente na faculdade. São várias as hipóteses. Os estereótipos de gênero continuam atrelados à profissão, falta de representatividade entre os professores da faculdade, de forma que o número de mulheres na carreira não é atrativo, não estimula a entrada de novas professoras, e o fato é que entre o doutorado, o término do doutorado e o ingresso na carreira docente, perde-se um número significativo de mulheres capacitadas, habilitadas para a carreira docente. Elas acabam fazendo outros concursos porque o mercado de trabalho jurídico, do ponto de vista salarial, ele é mais atrativo na magistratura, no Ministério Público e nas carreiras de Estado. E, sem dúvida nenhuma, a hipótese de que a maternidade acaba atrasando o ingresso na carreira é verídico. Isso ocorreu comigo. Eu tenho uma entrada muito tardia na carreira docente, justamente porque parei no período da maternidade dos filhos pequenos. E uma outra jovem aluna, a Isabelle Ogluian de Campos, fez uma tese de laurea quando encerrou a sua graduação sobre mulheres na academia, desigualdade de gênero no corpo docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que será em breve publicado também pela Cátedra Unesco de Direito à Educação. Agora, em março, no início das aulas da pós-graduação, vai ser o lançamento dessa pesquisa e que revela não só a baixa aprovação que se verifica no período que ela pesquisou entre 2008 e 2017, como ela comprova a ausência de inscrições. E uma das hipóteses que a Isabelle levanta para mostrar essa baixa aprovação e mesmo a não inscrição é a ideia de que há, de certa forma, cartas marcadas e a composição das comissões julgadoras, onde a presença das mulheres é baixíssima. Nesse período de 2008 a 2017, o que a Isabelle levantou
é que apenas 13% de mulheres fizeram parte das comissões julgadoras. Mais preocupante ainda é o fato de que entre 2014 e 2017 apenas uma mulher foi aprovada, sendo que no mesmo período 21 homens foram aprovados. Como consequência, o que nós temos é uma desigualdade de representação feminina professoras nas diversas áreas do conhecimento, dentro da Faculdade de Direito, dos seus 9 departamentos, onde há departamentos onde não há mulheres, como é o caso do Departamento de Direito do Trabalho, ou como é o caso do Departamento de Processo Civil, onde apenas uma docente figura entre os professores, né? E isso acaba demonstrando, por evidente, que do ponto de vista da concentração vertical nos cargos, as mulheres na Faculdade de Direito não ocupam cargos de direção. A única diretora que nós tivemos foi a professora Ivete Senise Ferreira, e desde então, isso no início dos anos 2000, no final dos anos 90, desde então mais nenhuma diretora, nem nenhuma vice-diretora. E tudo isso justificado em termos de meritocracia. A professora Gislene já falou sobre isso, quer dizer, pretende-se que haja uma igualdade nos pontos de partida, mas não há uma igualdade na chegada, no final da carreira, e não são consideradas de forma alguma as diferenças entre homens e mulheres, né? Bem, desde a divulgação dessas pesquisas na Faculdade de Direito e especificamente na gestão do atual diretor da Faculdade de Direito, o professor Floriano de Azevedo Marques, diversas iniciativas foram tomadas para modificar esse quadro. É inaceitável que permaneça esse número tão baixo na carreira docente na Faculdade de Direito de mulheres, é inaceitável que não tenhamos inscrições de mulheres nos concursos docentes, é inaceitável esse número tão baixo de aprovações. E uma das iniciativas mais importantes foi uma modificação no regimento interno da faculdade em relação aos concursos docentes para professor doutor, onde se prevê a possibilidade de postergação da data de realização do concurso em casos de candidatas ou candidata grávida. A candidata tem a possibilidade de solicitar o adiamento ou não por 6 meses do concurso, no caso de gravidez, como forma de proteger a candidata gestante e não desestimular aquelas que terminam o doutorado e têm um projeto de maternidade no curto prazo de se inscrever em concursos docentes. Agora, espantem-se todos que estão nos ouvindo que, remetido esse regimento geral para a reitoria da universidade, essa previsão foi questionada como ilegal em face da não previsão de uma norma análoga no regimento geral da USP, o que não permitiria à Faculdade de Direito que tomasse essa iniciativa, o que é absolutamente insustentável e sem fundamento. O regimento geral da universidade prevê que as unidades podem adotar medidas específicas para os seus concursos. E essa é uma medida específica tentando reverter um quadro que não se pode perpetuar na Faculdade de Direito, de diminuição constante do número de mulheres na carreira. Nós estamos lutando contra essa visão equivocada, estreita, ultrapassada, conservadora e ilegal, por intermédio do nosso diretor, inclusive com uma proposta ao Conselho Universitário de que o regimento geral da USP adote a mesma medida em relação a todas as unidades da universidade, não porque que seja necessário do ponto de vista jurídico uma norma lá no regimento geral para que seja possível no regimento da Faculdade de Direito, mas para que seja uma medida que favoreça a todas as candidatas gestantes em todas as áreas.
como mencionou a professora Helena Nader, esse é um critério que vem sendo usado para análise da produção acadêmica e não vai ser usado para ingresso na carreira acadêmica. É absolutamente incompreensível essa atitude, a não ser que seja justificada por um conservadorismo e ainda por esse caráter machista que permeia a nossa sociedade, né? Bem, a outra modificação feita nesse período dos últimos 3 anos na faculdade foi uma portaria exigindo a participação de pelo menos, no mínimo, 25% de mulheres em todos os eventos, sejam eles exposições, debates, mesas redondas, oradores em geral, quer dizer, qualquer atividade pública que tenha participação de vários expositores tem que ter, no mínimo, 25% da presença de mulheres, da mesma maneira nas bancas examinadoras de concursos docentes. Foi criada uma ouvidoria de gênero, uma ouvidoria específica para atendimento de processos e denúncias sobre assédio de gênero, prática de atos potencialmente preconceituosos ou sexistas, agressões de conotação sexual, etc. E essa ouvidoria tem um procedimento diferenciado no atendimento dessas questões, né? Foi criado também um comitê de diversidade de gênero na FD e a Comissão de Esforço contra o Preconceito, hoje presidida por mim e que vem estando à frente de diversas iniciativas e esforços que devem ser feitos dentro da faculdade, inclusive pela criação de disciplinas de graduação e pós-graduação que levantem essa problemática e que sensibilize e fortaleçam a cultura de equidade de gênero dentro da faculdade. E foi assim que nós criamos uma disciplina na pós-graduação e outra na graduação, as duas com a mesma denominação, Direito e Equidade de Gênero, mas que têm objetivos diferentes. Na pós-graduação, essa disciplina está voltada essencialmente à pesquisa relativa às mulheres na Faculdade de Direito. Incluem-se aí as pesquisas relativas à baixa frequência das mulheres nos concursos docentes. Nesse semestre, por exemplo, nós vamos nos dedicar à história oral, recolhendo depoimentos. No semestre passado, nós fizemos um levantamento das alunas de pós-graduação e dos seus interesses após o término da pós-graduação e eventual ingresso na carreira, e nós estamos tentando mapear os problemas e depois proceder a um estudo científico de todas essas questões para adotar diferentes estratégias dentro da faculdade. Essas pesquisas elas estão sendo conduzidas juntamente com a Universidade de Lyon 3, na França, uma vez que nós detectamos que as situações são muito semelhantes a despeito das diferenças entre a sociedade brasileira e a francesa e a forma como os concursos docentes são feitos, mas nós vimos identificando uma série de situações análogas. E, finalmente, na graduação, nós oferecemos no semestre passado uma disciplina optativa que teve uma procura imensa em número de alunos e de assistência pelo YouTube, porque ela foi transmitida em tempo real. Essa disciplina ela visa justamente, como eu disse, sensibilizar alunos e alunas, especialmente os ingressantes na Faculdade de Direito, sobre a importância da equidade de gênero e sobre os problemas que foram identificados, como eu disse, pelas alunas que trabalharam naquela grande pesquisa sobre as interações de gênero na sala de aula. Nós fizemos uma série de palestras relativas a mulheres no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, no mercado de trabalho, na academia, e os alunos e alunas, e devo dizer que alunos muito pouco, foram apenas 11
num universo de 120 matrículas da Faculdade de Direito e mais 60 matrículas da Faculdade de Direito de Franca da Unesp. Nós tínhamos, então, um total de 180 alunos e apenas 11 homens. A nossa meta é aumentar esse número de homens. Mas eles, todas essas alunas e alunos, fizeram cartilhas que depois serão também divulgadas pelo IEA, justamente para serem distribuídas aos alunos ingressantes, falando da necessidade da diversidade, do respeito à equidade de gênero dentro das salas de aula. Esse é um trabalho, como disse a professora Helena, educativo, de longo prazo, mas nós tivemos a grata satisfação de ver as diferentes abordagens que foram feitas nessa cartilha e a qualidade dessas cartilhas. Desde cartilhas relativas à violência de gênero e assédio sexual dentro da faculdade, na universidade, como sobre diversidade social e racial no corpo docente, como construir um ambiente acadêmico mais inclusivo para as mulheres, políticas públicas de equidade, como enfrentar estereótipos, o direito das mulheres e a importância do feminino dentro da doutrina jurídica, desigualdades de gênero na infância e na educação, mitos e verdades, como reagir no ambiente acadêmico machista, mulheres e docências e assim por diante. E eu vou encerrar por aqui, relatando essas experiências e dizendo que vale sim investir na educação e na sensibilização dos nossos alunos para esses problemas de diversidade e equidade. E que eles têm me surpreendido, sim, e muito pela capacidade de nos prover com esse material substantivo que a gente vem recolhendo dentro da faculdade. Está certo que os desafios não estão todos enfrentados, há muito ainda por fazer, como, por exemplo, garantir que em processos disciplinares também a presença da mulher nas comissões processantes esteja presente e várias outras iniciativas, mas eu fico aqui também, encerro nesse momento para nós prosseguirmos no debate e muito obrigada pelo convite, pela possibilidade de apresentar o que nós estamos fazendo com resultados extremamente positivos. Muito obrigada, professora. Inclusive, tratei desse tema, falei sobre esse grupo de apoio às mulheres numa entrevista no Jornal da USP no Ar, na Rádio USP. Professora Roseli levantou a mãozinha. Antes de eu colocar as perguntas, inclusive a primeira pergunta é justamente a da professora Roseli, mas, por favor. Nossa, só estou aplaudindo ali, não era levantando a mão. Assim, foi incrível as nossas, né, as apresentações de todas, só agradeço. Vamos deixar a pergunta para o público e para você, Roxane. Perfeito. Eu vou colocar na ordem da chegada das perguntas. Eu cheguei a pensar nessa questão também, e a professora Roseli também colocou este aspecto. Se tivéssemos mais mulheres em altos cargos de decisão do governo no Brasil, né, certamente estes números trágicos seriam menores. E a gente já sabe que a participação das mulheres na área da educação, na área da saúde, no trabalho, né, nas ONGs, eu até tenho uma questão específica sobre isso também, é muito importante. Mas está aberta a pergunta para quem quiser responder, eu não vou direcionar as nossas expositoras, fiquem à vontade. Quem gostaria de responder essa questão da participação da mulher nos cargos de decisão dos governos no Brasil? A realidade seria diferente? Sobre que aspecto? No Brasil eu não sei, mas se você olhar países que estão governados por mulheres foram os que tiveram melhor desempenho em relação à Covid. Então, é uma amostra pequena, mas útil. Mais alguma colocação? Fiquem à vontade. Eu penso que sim também, eu acredito que teríamos,
um cenário bastante diverso, mas eu penso que, além de serem mulheres, eu creio que seja importante serem mulheres com compromisso, com equidade também, com compromisso com outras mulheres, não é? Porque nós podemos ter pessoas do gênero, do sexo feminino, que tenham uma perspectiva bastante conservadora, né? Como nós sabemos que há nesse momento, ocupando cargos também de gestão. Então, é importante ter esse compromisso que está sendo desenhado e apresentado aqui. Perfeito. Então, eu vou colocar mais alguma colocação sobre essa questão da mulher na política? Enfim, então vamos adiante. Próxima questão, Tatiana Tucunduva coloca, pergunta o seguinte, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, DS5, diz alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Mas como dar conta desse propósito, considerando as complexidades e as transversalidades que existem quando o assunto é disparidade de gênero, que é exatamente o que a gente está discutindo aqui. Quem gostaria de iniciar essa discussão? Lá vou eu. Rapidinho, os ODS, o Brasil estava indo muito bem, inclusive o Ministério de Ciência e Tecnologia, à época, fez conferência de lançamento de vários dos objetivos. O professor Jailson, que fez uma das palestras na ONU, mas atualmente não é só o ODS número 5, né? Os 17 estão sendo olhados de lado. Que existia uma comissão nacional, essa comissão nunca mais se reuniu, a ABC e a SBPC faziam parte, nunca mais foram chamados. Então, o que eu vejo é que nós vamos ter que fazer individualmente, e as universidades têm um papel extremamente importante nisso. Nós temos que fazer acontecer os objetivos. Trabalho de formiguinha. Se a gente conseguir mudar um pequeno entorno, já vai ser uma pequena vitória. Eu cito de novo a Bette Davis, continue acreditando, porque se todos deixarmos de acreditar, não vai acontecer. Eu acredito, eu brinquei outro dia numa palestra, eu falei que brasileira é sinônimo de resiliência. Então, nós somos resilientes. Podem tentar acabar com a gente, mas a gente não acaba. Nós surgimos assim, não é praga, sabe? Mas é aquele negócio que se arranca, mas renasce de novo. Então, resiliência, e nós vamos atingir o objetivo número 5, com educação. É sempre o papel da educação, né? O papel da educação é fundamental. Alguém mais gostaria de falar sobre o objetivo? A gente tem discutido muito os objetivos, né? A discussão é muito forte na academia. O desafio, como jornalista, fazendo essa entrevista sobre esse tema, é como é que a gente transfere isso para a sociedade? Como faz a sociedade entender que essa discussão é importante, né? É um desafio. Parece distante, né? Você fala, não, é uma meta, é daqui não sei quanto tempo, enfim, não é uma coisa tangível agora, né? A gente está fazendo uma discussão para daqui a uma década ou mais. Mas, enfim, perdoe-me o comentário, mas alguma colocação mais sobre ODS? Eu gostaria de fazer um comentário a partir da lógica das políticas públicas e dos movimentos sociais, né? Obviamente, olhando para os ODS, eles retratam o mundo, não é? Quer dizer, todos os problemas, é uma complexidade que até assusta. Olhando para cada um deles também, quer dizer, olhando para os 17 é desesperador pensar como vamos resolver esses problemas. E olhando para cada um em si, com as suas tópicas também. Eu penso que no campo das políticas públicas, dos movimentos sociais, seja bastante interessante investir em políticas que sejam articuladas e organizadas junto às comunidades.
porque se nós pensarmos que são as pessoas das comunidades mais vulneráveis, que são aquelas que são excluídas, né, e os ODS falam muito para esse grupo, é fundamental trazer essa população para o planejamento de ações que revertam o cenário nas quais elas vivam. Então, quanto mais envolver a sociedade civil, quanto mais envolver as comunidades, quanto mais envolverem as mulheres, as mães, né, no desenho de políticas para resolver os problemas que as afetam, eu penso que tenham mais condições de sucesso. No Uniperiferias, nós desenhamos um projeto que não era especificamente para o ODS, é um projeto que está em avaliação ainda na FAPESP, mas não especificamente para o ODS 5, mas para um conjunto maior de articulação entre os diferentes ODS. O 5 está lá, mas também o 10, mas também o 3, sobretudo o 3, né? Nesse momento de pandemia, o projeto foi desenhado agora, no final do ano passado, e uma das coisas que nós colocamos é a cocriação. Então, esse elemento de criar em conjunto universidade e comunidade, quer dizer, o que nós podemos aprender e o que nós podemos levar. Então, fala-se de educação, mas também fala-se da possibilidade de criar soluções em conjunto para que as pessoas que não estão no centro, das periferias, no caso, também consigam participar daquilo que é de interesse delas, né? Porque muitas vezes as políticas são desenhadas de cima para baixo, e não chegam às pessoas, elas não querem, elas não entendem, não aceitam, não enxergam como algo que resolva os seus problemas, né? Eu tive uma experiência bastante rica nesse sentido também em 2008, acho que em torno de 2008, no Canadá, com uma professora da Universidade, da York University, que fez um trabalho, inclusive em parceria com a Universidade de São Paulo, pensando naquele momento nas questões climáticas, que é o tema dela, e ela atuou lá no Canadá e aqui em São Paulo, junto com parceiros e parceiras da USP, num projeto chamado Bacias e Irmãs, que era para envolver a população das áreas periféricas nos comitês de gestão de água. Então, acho que foi o primeiro momento que eu coloquei meus pés numa iniciativa como essa que juntava a universidade, Brasil, exterior e as comunidades. Depois ela fez um trabalho também em Moçambique, em Angola, e era muito legal, porque eram diálogos, eram trocas, e as pessoas dizendo, olha, isso não vai funcionar, não adianta fazer essa proposição de política, porque para nós não funciona, né? Tem que ser um outro desenho, uma outra forma, e essa troca gerou alguns frutos, obviamente foi algo pontual, mas eu penso que esse desenho de políticas públicas por meio da cocriação, né, que envolva as comunidades, seja um caminho interessante, também junto com a educação, óbvio, para implementar políticas que transformem, pensando nas mulheres, nas meninas, nas escolas, mas em outras questões também, que transformem a sociedade de uma maneira que seja mais permanente. Porque, se as pessoas não participarem, as políticas não acontecem. Nós sabemos que isso é muito frequente no Brasil e acho que é isso, tentar desenhar políticas que envolvam as comunidades, né? Acho que em todos os sentidos, não só do ODS 5, mas acho que em todos aqueles que dizem respeito à transformação do mundo em algo sustentável, equitativo, né, saudável, onde as pessoas possam viver bem, que é a nossa meta como pessoas, né, envolvidas socialmente, é que nós consigamos construir uma sociedade na qual as pessoas possam viver bem, né, que é exatamente o oposto do que nós temos hoje. E, professora Gislene, um adendozinho, Nina também quer falar, justamente nas periferias, e a gente acompanhou reportagens sobre isso, as mulheres são chamadas a participar e elas são muito responsáveis, né, pelas políticas locais, pelos grupos. Aliás, na pandemia, se não fosse esse esforço, a situação seria ainda mais grave nessas regiões, né? Exatamente. É um envolvimento muito intenso e profundo, porque são elas que são afetadas, são suas crianças que são afetadas, são elas que muitas vezes chefiam, né, coordenam não só as ações políticas, mas também as suas famílias. Então, é uma rede de solidariedade, muitas vezes, que é construída por mulheres nas comunidades periféricas. É um talento, é uma energia, é um conhecimento que eu fico sempre
assim, muito triste quando eu vejo que não é muito valorizado, né? Porque não é um conhecimento formal, não é um conhecimento associado a diplomas, mas é um saber viver, um saber fazer que auxilia muito o trabalho de quem faz a ciência formal, né? Então, nós temos essa preocupação no nosso grupo também, alguns desenhos de projetos que nos permitam a fazer essa aproximação de uma maneira um pouco mais sistemática. Eu espero que seja possível. Obviamente são coisas que demandam tempo, não é algo que se faça agora, mas o que acontece nas periferias, independente da nossa ação, né, como cientistas e como acadêmicas, acho que já demonstram esse potencial de apontar soluções que devem ser, assim, observadas, valorizadas e apoiadas. Eu acho que o que você disse é isso mesmo. Se não fosse esse investimento dessas mulheres, com certeza o cenário seria muito pior. Professora Nina? Eu apenas queria acrescentar, me aliando também ao que a Gislene já disse, o fato de que na educação básica pública, as meninas negras são as que mais sofrem e que acabam abandonando antes a escolaridade, e isso apenas perpetua esse ciclo de iniquidades que a gente vê, né? Quer dizer, repetindo algo que nós já estamos cansados de saber, que se as iniquidades já existiam, na pandemia elas se tornaram gritantes, e isso vem afetando, sobretudo, as meninas negras, que acabam, já dentro de uma série de dificuldades pré-existentes, encontrando outras barreiras, né? Agora, eu acho que a gente tem aí um trabalho de formiguinha mesmo, especialmente como educadores, né? Nessa ideia de falar e tentar, ainda que em ambientes pequenos, sensibilizar e fortalecer e criar condições para se superar aos poucos essas situações. Posso colocar a próxima questão? Da Débora Soto. Algumas publicações no meio científico têm apontado o agravamento das desigualdades entre homens e mulheres na academia em função da pandemia. Como a Universidade de São Paulo pode se organizar para responder de maneira efetiva a esse agravamento, para evitar retrocessos no pouco que se tem conquistado pela igualdade do gênero? Quem gostaria de responder? Bom, posso começar? Eu acho que eu trouxe aqui um exemplo gritante de uma situação que seria facilmente revertida e que ainda encontra dificuldade de ser implementada. Nós estamos na terceira década do século XXI e ainda há quem resista a permitir que uma candidata a concurso de professor-doutor que esteja grávida solicite a postergação ou não do concurso em virtude da maternidade. Quer dizer, são pequenas medidas que poderiam ser tomadas, como a exigência da participação feminina, e muito tem sido feito. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, durante a pandemia, editou normas procurando atenuar as circunstâncias mais adversas para as mulheres pesquisadoras, e em algumas circunstâncias, mas ainda é pouco, né? Eu acho que prever a participação obrigatória de pelo menos 30% de mulheres em bancas, que é o número aceito internacionalmente, né, dos 30%, a realização de eventos sempre com a presença de mulheres, há uma série de pequenas medidas que já sinalizariam muito positivamente nessa direção e que ainda não foram feitas, né? E isso é importante porque nós estamos falando aqui de exemplaridade. Não adianta levantar a bandeira da equidade se num evento acadêmico não tem, por exemplo, a presença de mulheres, ou de negros, ou de deficientes. Não adianta. A mensagem que é passada é inteiramente diferente. Mal comparando, e guardadas as devidas proporções, é como não usar máscara, os governantes não usarem máscara quando falam da pandemia ou minimizam a pandemia. Quer dizer, é necessário dar exemplo, é necessário provocar a cópia daquele modelo, né, e não o contrário. Então, eu acho que há diversas medidas simples que poderiam ser adotadas, como vem sendo feito na Faculdade de Direito.
Quem mais gostaria de complementar? Sim. Posso falar, Roxane? Eu fiz um seminário ano passado com uma colega da Universidade Federal Fluminense, que acho que é Letícia, eu não consigo lembrar o nome agora, mas é a professora Letícia. Ela trabalha com, não consigo lembrar o sobrenome, ela trabalha na área da neurociência e ela apresentou, junto com outras colegas, resultados de pesquisas muito interessantes, tanto no Brasil, mas sobretudo fora, né, infelizmente mais fora do que aqui, a respeito dessas balizas, né, desses bias, né, dos preconceitos ou acho que é bias, né, dos preconceitos que impedem a mobilidade das mulheres no campo da ciência, principalmente nas ciências que nós chamamos ciências duras, né, foi muito interessante, porque ela falou dessa organização dos parentes, né, dos pais e mães na ciência, como é que eles se organizam em torno de propostas de políticas públicas, são os Parents in Science, que permitam o desenvolvimento da carreira das mulheres, né, das mulheres mães, né, e eu achei fantástico isso. Eu penso que a USP tenha todas as condições de implementar algumas das sugestões, ou se não todas, porque é uma universidade de top, é uma universidade reconhecida, de excelência, como as outras que são vinculadas, as professoras que fizeram pesquisa são vinculadas, e são sugestões muito interessantes de valorização, não só na pandemia, mas em todos os momentos. Por exemplo, verificar se nas equipes de projetos científicos se há mulheres. Não só nas bancas, não só nos eventos como esse, mas quantas mulheres são financiadas pelas agências. Então, nesse momento agora de pandemia que as mulheres têm produzido, mas por que não colocar no Lattes e poder colocar como as mulheres do Parenting Science colocavam, né, período de amamentação, né, período sou mãe agora, então esse período não tem que ser contabilizado no momento de avaliar a minha produção. Colocar também essa possibilidade ou essa realidade para muitas mulheres de que durante a pandemia estivemos ocupadas em tantos % de tempos com os afazeres da casa. Né? Então, descontem isso também. E aumentar a proporção de financiamento de projetos. Então, eu fico sempre pensando, por que a Universidade de São Paulo não pode fazer editais que tragam esse elemento? Então, qualquer projeto é necessário que nas equipes haja tantos % de mulheres. Né? Eu creio que em algumas áreas isso acontece espontaneamente, mas talvez em outras não. Então, são projetos em que as estudantes, as meninas, mas até da graduação, da pós, talvez tenham mais dificuldade de inserção. Então, eu acredito que para fazer esse ajuste agora, nesse momento pós-pandemia, nós poderíamos chamar a atenção da nossa universidade, já que a pergunta foi específica sobre a USP, para essas orientações do Parenting Science, que se falam mais das ciências duras, mas acho que nós podemos estender para outras, e também em uma produção, uma construção de políticas para a universidade que atendam à diversidade de gênero, de uma maneira bastante, assim, enfática. Então, observando tudo, não só bancas, não só pensando em cargos de gestão, mas pensando também nas equipes de financiamento de projetos de pesquisa. Eu acho que seria um ganho para a nossa universidade, na medida que sabemos que as mulheres, quando assumem uma pesquisa, um trabalho, se dedicam com um empenho absurdo e vão até o final e produzem muito, apesar de todas as adversidades. Então, acho que a universidade ganharia muito com esse tipo de investimento, considerando esse momento pós-pandemia. Pessoal, algumas das nossas participantes aqui estão com o horário já bem apertado, tem outros compromissos, outros eventos, então vou passar rapidamente para o professor Plonsky para falar com a gente, já num momento de conclusão, e professora Roseli, se quiser concluir, mas já agradecendo muitíssimo todos os temas que foram colocados aqui, né? Excelentes pautas para o Jornal da USP no ar logo mais. Obrigado, Roxane. Inicio agradecendo na ordem que falaram, não é? A professora Gislene,
a professora Helena e a professora Nina, a professora Elizabeth e a professora Roseli foram, digamos assim, as que fizeram as honras da casa, né? Embora também a Gislene esteja no IA, mas como organização do evento, né? E a Nina também agora já com esse encontro das cátedras, ela é parte do IA também, e a Helena, como disse, uma vez catedrática, sempre catedrática. Então, no fundo, somos todos do IA, e a Roxane, que está tanto tempo conosco na Rádio USP, né, também considero que é um braço, né, do IA na Rádio USP. Mas eu queria fazer, então, além de agradecer, eu queria fazer brevíssimos comentários, né, pegando alguns pontos das falas, né? A professora Elizabeth, ela nos traz a questão que é chamada teto de vidro, né? Ou seja, você entra, mas de repente tem um teto, você consegue enxergar que tem alguma coisa lá em cima, mas bate no teto e é isso, né? E aí tem alguns estudos muito interessantes, um que eu gosto bastante, né? Certamente a professora Elizabeth conhece, é um livro já agora antigo, do ano 2000, né? Do professor Henry Etzkovitz, né? Que é Atenas desacorrentada, né? Pegando o modelo do Prometeu desacorrentado, quer dizer, as mulheres nas carreiras acadêmicas, né? Muito interessante, né? Que mostra exatamente o que foi falado agora no final, há avanços, mas ainda há muito para avançar e para acelerar. A professora Gislene nos traz a importante questão, que acho que agora, hoje em dia, se chama de interseccionalidade, né? Quer dizer, a condição feminina e a condição negra, né? Como é que essas duas condições interagem, né? E acho que é absolutamente importante o trabalho que ela faz no N Periferias, né? Que é derivado lá da cátedra Olavo Setúbal, na cátedra, na edição que começou, né? Como derivado da condição anterior a professora Helena ser catedrática, é muito, muito relevante. A professora Helena nos traz uma coisa que me chamou a atenção e que sempre me incomodou, mas eu não sabia por quê. Agora eu sei por quê. Que quando se faz avaliação para progressão na carreira enfim, ascensão na carreira e tudo isso, né? Então se verifica a produção acadêmica, né, com qualidade e regularidade. Eu sempre me incomodei um pouquinho com a palavra regularidade, nunca com a qualidade, né? E agora a professora Helena traz um elemento forte, né? Quer dizer, por que regularidade? Quer dizer, não dá para respeitar os intervalos específicos, né? No caso das mulheres, além do que, para mim, incomodava o fato de que a criatividade não combina com regularidade, né? Mas isso é outra história que não está aqui. Mas a professora Helena traz um elemento absolutamente relevante e o fato de que eu não tinha me dado conta que a regularidade afeta a carreira acadêmica das mulheres, mostra que eu também tenho numerosos pontos de cegueira com relação às questões, né, que, como a professora Gislene propôs, né, tem que ser tratadas para sairmos só da identificação dos problemas para encaminharmos propostas de solução. A professora Nina, né, primeiro, eu não conhecia todos os detalhes aí das iniciativas da faculdade, né, com o professor Floriano, e eu só, enfim, me permito comentar, né, que a professora Nina conhece a universidade e esses espaços de reação da universidade muito bem. Eu tive o prazer de conhecer a professora Nina em dezembro de 1994, quando a gente tinha lá uma necessidade de aprovar lá internamente uma proposta para o Ministério da Educação, né, que estava terminando lá o mandato, até que foi do ministro Ringel, né, que depois acabou criando a Unifesp, né, como universidade, e havia lá a questão enfim, vamos dizer assim, da contenda das minutas, né, que minuta que vale, né, e a professora Nina, naquela ocasião, apareceu um moço lá na frente, expliquei para ela telefonou para Brasília e falou, vamos em frente. Então, a professora Nina tem uma visão progressista do direito, né, mas talvez pelas razões que ela explicou, e também talvez em lugares muito próximos a gente, ainda há uma visão bastante cautelosa, né, com relação a modificações que têm que ser feitas, para dizer o mínimo, né. Queria também
então, terminar com 3 comentários. O primeiro comentário é que esse tema, né, tá muito presente no IA, talvez num termo mais amplo, que é diversidade, né? Então, diversidade ele entra já em várias cátedras, grupos de pesquisa, e mais recentemente, na cátedra que foi celebrada com a Folha de São Paulo no dia 19 de fevereiro, né, ao ensejo do centenário da Folha, a cátedra Otávio Frias Filho, ela é justamente comunicação, democracia e diversidade. Diversidade como questão-chave para termos uma democracia como nós queremos, como vocês falaram. O segundo comentário é a questão, vamos dizer assim, assim mais que eu acho mais importante, e que é o fato de que esses temas, né, quer dizer, como o que falamos hoje, eles têm que ser efetivamente parte da preocupação geral das instituições, e não só digamos assim, uma bandeira das mulheres, né, e mais alguns poucos homens, como foi dito, né? Então, é algo que tem que ser em conjunto. Tem um programa, eu acho que chama He4She, ou He and She, das Nações Unidas, né, que reflete esse conceito. A USP faz parte desse programa. E, finalmente, se me permite só, aí, antes de passar para a Roseli, que eu peço que Roseli e Elizabeth, né, que peço que encerrem, mas só dizer que a gente fez aí nessa ocasião aí de 8 de março, né, nesse mês de março, a gente deu uma olhadinha e nós temos, entre grupos de pesquisa, grupos de estudos no Instituto, nós temos um número bastante razoável, né, 37, e aí nós tivemos a alegria de ver que 16 são liderados por mulheres, inclusive a professora Gislene, e 19 por homens. E o que é importante é que não houve nenhuma intenção de balanceamento ao fazer isso, né? Simplesmente as pessoas foram aparecendo, se movimentando por competência, né? E a competência ela está mais ou menos igualmente distribuída entre homens e mulheres, né? De modo que o que a gente fez foi simplesmente se beneficiar dessa diversidade e riqueza, né? Do gênero humano como um todo. Então está mais ou menos equilibrado, e nesse momento queria também dizer que a presença da Roseli, ela é essencialmente pelo mérito da Roseli. O fato de que ela é mulher, é claro que é uma coisa importante, porque ela traz uma outra sensibilidade, mas é essencialmente porque ela é ela. Professora, com a palavra. O adiantar da hora, mas assim, eu acho muito importante que esse aqui é mais um evento do IA, com consequências, né, Ari? Ele sempre fala isso, que o papel do IA é fazer atividades, fazer eventos, discussões que tenham consequências em políticas públicas, em mobilização. A gente teve aqui, acho que juntando, né, o Ari fez uma descrição perfeita aí de pontos marcantes da fala de cada uma, mas vou tentar misturar um pouco, né? A gente teve informações gerais e importantes do que acontece, tivemos também exemplos de coisas que estão sendo feitas na prática, né, para tentar reverter, combater algumas situações. Um momento importante de que a voz das meninas e das mulheres de periferia, das meninas que são alunas e que as docentes, é um momento em que essa voz, né, ela tem aparecido mais, tem sido mais ouvida, e trazendo, acho que essa questão da responsabilidade, né, que a Helena colocou ali, a responsabilidade da universidade, especialmente nesse momento, né, e de estar trabalhando em cocriação, né, como a Gislene colocou, né, quem melhor sente as dores do que aquele que a vivencia, né? Então, esse aqui é um convite, né, para a gente continuar essa discussão, né, e trabalho, não só discussão, grupos de trabalho nesse assunto, não só dentro da universidade, mas com essa cocriação, né, de homens e mulheres de dentro da sociedade e da universidade trabalhando juntos. Foi incrível. Elizabeth, para fechar. Bom, acho que não tem muito mais o que acrescentar. Acho que aqui nós tivemos uma excelente manhã discutindo os desafios da inclusão da mulher no mercado de trabalho.
Enfim, é exatamente isso que a Roseli falou. Nós tivemos aqui também alguns exemplos que são muito relevantes. O próprio exemplo de vida da professora Helena Nader, as experiências que a Gislene tem acompanhado, e eu acho que a Gislene tocou num ponto muito importante: mudar a questão da mulher, e especialmente da mulher negra, é uma mudança cultural, antes de mais nada uma mudança cultural. Eu sempre me lembro de um estudo que a professora Eunice Duran fez já há muito tempo, em que ela fez uma série de observações antropológicas e ela mostrava como as crianças negras, e mais do que isso, as mulheres, mais ainda as meninas negras, elas sofriam uma discriminação muito sutil, que se refletia na expectativa que as professoras e os professores colocavam sobre o desempenho dessa criança. E nós temos, né, da psicologia, uma série de estudos que mostram como isso marca a trajetória futura de uma criança. E se isso marca na infância e isso vai se reforçando ao longo do tempo, você vai criando uma desigualdade entranhada. Eu acho que esse é o verdadeiro significado do chamado racismo estrutural da nossa sociedade. É uma sociedade que espera menos e que, por isso, abre menos espaço para grupos desprivilegiados da sociedade como um todo. E para isso não bastam políticas, decisões, é preciso uma mudança cultural. E aí eu acho que a Gislene aponta com muita clareza qual é o caminho. O caminho é o diálogo, o caminho é uma construção conjunta com a sociedade, com os grupos excluídos, de soluções que são relevantes para os dois lados. Eu acho que basicamente é isso que a gente discutiu hoje. Obrigada. Muito obrigada a todos pela participação, né, pela semana do Dia Internacional da Mulher. Obrigada pelo convite mais uma vez, professores Ponsky e Roseli. É sempre um prazer participar dos eventos do IEA. E lembrando, as pessoas que quiserem assistir ou rever trechos desse evento vão poder acessar daqui a uma semana, ok? Aí então preparo de edição do material e aí as pessoas vão poder acessar no site do IEA. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade. Obrigada, professores. Boa tarde, boa tarde. Obrigada, Roxane. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.